Só quem já subiu várias montanhas em diferentes ocasiões sabe como é importante você se livrar de todo peso desnecessário. Eu tive a oportunidade de subir o Monte Sinai 12 vezes e outros montes na Europa que exigiram de mim esforço, perseverança, mas também inteligência para remover da minha mochila tudo que era desnecessário. Ainda que eu quisesse levar, ainda que eu pensasse ou achasse que eu precisava levar aquele peso, aquela carga, aquele objeto, mas diante das muitas horas que eu iria caminhar, diante das muitas horas de escalada, diante das muitas horas que teria para atingir o topo e depois regressar, aquele peso se tornaria muito, mas muito perigoso. Por isso, é importante a gente se desfazer de todo e qualquer peso desnecessário. Na nossa caminhada da fé, na nossa escalada aos céus, se é que eu posso dizer assim, a vida eterna, a entrada na Jerusalém de ouro que aguarda aos batizados com o Espírito Santo, aos nascidos de novo, aos filhos de Deus, aqui nesta vida, é necessário que você e eu venhamos nos desfazer de toda a carga, de todo o peso desnecessário. E tem um peso, tem uma carga que é fundamental que você se desfaça dela. Que carga seria esta? O pecado. A carga do pecado é a mais pesada de todas. Existem vários pesos, né? A ansiedade é um peso, o medo é um peso, a acomodação, a malícia e outras coisas. Mas o pecado em si, o pecado da mentira, o pecado da rebelião, o pecado da prostituição, do adultério, o pecado do roubo, de se tocar no sagrado, o pecado que já foi consumado, ele tem o poder de impedir o cristão de continuar na sua jornada, na sua caminhada, na sua escalada aos céus, a Jerusalém de Deus, a vida eterna. Por isso, eu queria que você acompanhasse a leitura, veja se não é verdade, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4, quando diz assim: de sorte que fomos sepultados com Ele, né? De sorte que fomos sepultados com Ele. Ele quem? Jesus. Como? E através do quê? Pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, está aqui, pela glória do Pai, assim também andemos nós, também em novidade de vida. Está aí. A prova de que você, como eu, temos que nos desfazer de toda a carga, de todo o peso do pecado, para que a gente possa caminhar, continuar caminhando com o Senhor Jesus aqui, nesta vida. Mas para isso é necessário que você sepulte a velha vida. Você só pode se desfazer da carga do pecado sendo sepultado. Como assim sepultado? Por meio do batismo, como eu acabei de ler, Romanos capítulo 6, versículo 4. Quando a gente se batiza nas águas, arrependido de fato e de verdade do erro que a gente cometeu, então a gente assume essa fé publicamente, confessando que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, que obedeceremos a sua palavra na sua totalidade e que o serviremos até o nosso último suspiro, aconteça o que acontecer, seja na adversidade ou na prosperidade, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza. Por isso, meu amigo, eu pergunto a você que está em pecado, você está vivo para o pecado. Enquanto você não for batizado, você vai estar vivo para voltar a cometer este pecado, este erro. E cada vez que você peca, você se distancia mais de Deus. Mais e mais, vai se distanciando. Aí é quando acontece o esfriamento e a morte espiritual. Mas quando você peca e você reconhece
e confessa e abandona o pecado e se batiza nas águas, você então se une a Cristo por meio do batismo e passa a andar em novidade de vida, quer dizer, pensamentos, palavras, atitudes, sonhos, tudo novo. Não é o que você quer e precisa? Não é o que você quer, uma vida nova? Então você tem que se desfazer dessa velha vida. Você tem que se batizar nas águas. E o batismo nas águas funciona. Eu me batizei há 31 anos atrás. E até hoje esse batismo surte efeito na minha vida pessoal, na minha vida espiritual. Assim como funcionou para mim e para outras milhões de pessoas, vai funcionar para você. Mas você tem que estar arrependido. Então, ao invés de você ficar aí se lamentando ou esperando mudar para se batizar, eu vou esperar deixar de fumar para me batizar. Eu vou esperar pagar as dívidas para me batizar. Eu vou esperar Deus resolver os meus problemas para me batizar. Então você nunca vai se batizar. Porque sempre haverá problemas e sempre você estará cometendo erros. O que você tem que fazer agora é tomar a decisão de se batizar nas águas para sepultar a velha vida. O Senhor Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Tome a decisão de se batizar nas águas, pois o Senhor Jesus afirmou, aquele que crê e for batizado será salvo. Essa é a promessa dele. Mas cabe você tomar a sua decisão e se batizar o quanto antes. É momento de oração, nós vamos falar com Deus, vamos falar em seu favor. Isolado e sem destino, me sentindo igual menino, fui vivendo a minha vida de emoções em emoções, indo em busca de alegrias e perdi nas fantasias, me entregando tão somente às ilusões. De repente do meu rosto, meu Pai, nosso Pai, o Senhor deu a vida por nós na cruz para que fôssemos livres de todo e qualquer peso de acusação, de opressão. O peso do pecado tem impedido muitos cristãos de andarem no caminho da fé, da misericórdia, da justiça. O pecado tem impedido muitas pessoas de continuarem subindo nessa escalada à vida eterna, a Jerusalém de ouro. Por isso agora eu oro por todos, mas especialmente por este obreiro, por este colaborador, por este estudante no CPO e membros da igreja, evangelistas e outras pessoas que nunca assistiram este programa antes e estava planejando desistir da vida, porque já não aguenta mais cometer o mesmo erro, o mesmo pecado, que tem tirado a sua paz, que tem lhe acusado, que tem lhe feito amargurada, triste, irritado. Ó, meu Pai, é o pecado, é o peso do pecado. Seja ele qual for, confesse, amigo, o seu pecado. Se você tem praticado a idolatria, se você tem guardado ressentimentos de vingança, se você tem praticado a feitiçaria ou a prostituição, se você tem algum tipo de vício, confesse agora. Se você tem julgado e caluniado alguém ou várias pessoas, peça perdão a Deus, porque agora o Espírito de Deus visita você e Ele arranca esse acusador, Ele arranca o espírito do pecado que tem feito você ser afundado vivo. Você está afundando. Imagine-se no mar aberto, amarrado a pesos que está levando você para o fundo do mar. Mas você tem em mãos o punhal, a faca, para cortar esta corda que amarra os seus pés a esse peso que tem feito você afundar. Corte aí agora. Corte com
o punhal da fé. Corte esse pecado, confessando, dizendo: eu não vou mais, eu não quero mais mentir, me prostituir, orar a outros deuses que não são deuses, porque só um único e vivo Deus há, e esse é o Criador. Corte aí agora essa corda que está amarrada aos seus pés com um peso de acusação. O vício, seja ele qual for, meu Deus, liberte esta pessoa do encosto do vício, do encosto do pecado, da prostituição, dos jogos de azar, da idolatria, da mágoa, do orgulho, da religiosidade, da incredulidade. E que agora ele tenha uma experiência contigo. Essa pessoa que ora pela primeira vez e tudo que foi falado foi ao seu encontro. Ele que já não queria mais viver, agora tem a oportunidade de sepultar a sua velha vida, o seu passado através do batismo nas águas. Meu amigo, em nome do Senhor Jesus, coloque as mãos sobre a sua cabeça e diga: eu repreendo toda opressão, toda perturbação, toda fantasia, todo pecado que me acusa, que me seduz pelos olhos, pelos ouvidos. Em o nome do Senhor Jesus, diga agora: este mal, este peso da minha mente, no meu coração e do meu corpo, diga: saia! E sai também o vício, sai a depressão, sai a dor, o tumor, a infecção, seja curado. Receba a saúde aí agora, respire profundo. Oh, meu Pai, eu te peço, abençoe esta água, use esta água como um ponto de contato para despertar a fé e abençoar a todos que oram conosco, trazendo a paz, trazendo a força e a coragem de ir para o teu altar e sacrificar o que o Senhor está pedindo nesta fogueira santa até o último dia deste mês. Assim determinamos. Levante no nosso meio um povo forte, corajoso, intrépido, obreiros, colaboradores, levitas, aprovados, sim, consagrados a Ti. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Receba a vida, receba o abraço do Espírito Santo, porque foi Ele que livrou você da morte, para que você pudesse confessar o seu pecado e tomar essa decisão de se batizar nas águas, sepultar a velha vida para servir a Deus em novidade, pensamentos novos, palavras novas, atitudes novas, tudo novo. E todos digam amém e graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo, que Ele ouviu a nossa oração e a respondeu. Perceba aí agora a diferença entre antes e depois, porque agora só lhe resta se batizar nas águas. O sorriso foi sumindo e uma vida sem sentido apagou todo meu ser. E ao chegar ao fim do túnel, vi os raios de uma luz, quando alguém falou o nome de Jesus. Não imaginava que existisse um amor assim, não imaginava. Talvez você se identifique com a história de Juliana Queiroz e queira saber o que ela fez para acabar com todo o seu sofrimento. Os pais se separaram e a mãe de Juliana entra em um novo relacionamento. A garota e a irmã, além de acompanharem as brigas entre a mãe e o padrasto, também passaram a ser agredidas. A minha mãe era completamente triste e, por consequência, as filhas dela, eu e minha irmã, também era muito triste. Nós éramos muito humilhadas,
tinha muitas brigas, éramos maltratadas o tempo todo e muitas das vezes sem nenhum motivo. Eu me lembro de uma situação em que eles haviam brigado e a gente foi dormir na sala. Então, na madrugada, eu ouvi um barulho, quando abri os meus olhos, eu vi o meu padrasto com os pés em cima da cabeça da minha mãe, distribuindo ofensas. Era muito doloroso ver minha mãe chorar e eu também sofria muitas ofensas, então eu sofria por mim mesma também. Eu era uma criança completamente depressiva, muito triste, eu tinha complexo de inferioridade, eu não me encaixava naquela família. Deprimida e sem forças, sua mãe busca ajuda na psiquiatria e passa a tomar medicações controladas. Juliana estava indo pelo mesmo caminho. Ela tomava remédio tarja preta, ela passava com o psiquiatra. Eu me lembro que ela vivia num quarto escuro e ela praticamente não cuidava da gente, que ela não conseguia. A minha irmã ainda era bebê, ela só conseguia amamentar mesmo contra a vontade. Eu não fui diagnosticada com depressão, mas eu chorava todos os dias. O mesmo sofrimento que ela tinha, ela tomava os remédios que adiantava por horas e eu não. Eu era o tempo todo com aquela depressão, aquela angústia, aquele vazio dentro de mim o tempo inteiro. Mesmo com as medicações, a mãe de Juliana não conseguia dormir tranquilamente e se livrar de suas tristezas e angústias. Até que um convite feito ao padrasto começa a mudar o rumo daquela história. No momento de pico de dor dela, ela aceitou o convite e nós chegamos à igreja. E na mesma noite, minha mãe, que não dormia há dias, ela passou a dormir e foi totalmente liberta da depressão. Frequentando as reuniões com a minha mãe, apesar de ser muito jovem, tudo que o pastor falava vinha de contra o que eu precisava na minha vida. Até que um dia o pastor fez essa pregação e pregou sobre salvação e falou sobre os dons do Espírito, que um deles era a paz e a alegria. E era justamente o que eu precisava na minha vida, de paz e alegria. Ali foi o despertar de Juliana. Ela passa a entender que para ter aquilo que mais desejava, precisaria ser cheia do Espírito Santo. Decidi que a partir dali eu ia me entregar, eu ia mudar o que fosse para receber esse Espírito que ele falou que existia, que era o Espírito Santo. Então eu fui até a frente, entreguei minha vida para Jesus, eu me batizei nas águas e comecei a luta para receber o Espírito Santo. Eu dormia e acordava pensando no Espírito Santo. Eu me lembro que eu lia a Bíblia diariamente. No início eu não entendia muito bem a Bíblia, mas conforme eu ia lendo, eu ia tendo entendimento e passou-se uma conversa de Deus comigo. Deus falava comigo, me orientava sobre tudo que eu tinha que mudar, que eu tinha que fazer para receber o Espírito Santo. Eu lembro que eu orava, eu clamava com muito fervor dentro de casa, porque era a minha única saída daquele problema, daquela situação, daquele vazio que eu sentia. Eu lembro que a sede era tão grande que chegou uma época da minha vida que eu participava da reunião na quarta-feira à tarde e quarta-feira à noite. E uma dessas quartas-feiras à noite, buscando o Espírito Santo, eu não tinha mais palavras para explicar para Deus a minha real necessidade, o quanto que eu queria a presença dele. Foi quando o pastor pegou e falou assim: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E naquele momento desceu sobre mim o Espírito Santo. Eu já tinha tido experiências com Deus antes, mas aquilo foi totalmente diferente. Dentro de mim invadiu uma felicidade muito grande, da qual eu nunca tinha tido essa experiência na minha vida. Ao mesmo tempo, uma paz e uma força. Que a partir dali, o que eu enfrentasse, o que eu fizesse, onde estivesse, Deus estaria ali comigo. Naquele momento não tinha mais insegurança, não tinha mais incertezas. Então, saindo dali, eu queria contar para todo mundo o que tinha acontecido comigo. Meu Deus, eu quero mostrar os frutos do teu Espírito. E no dia seguinte, minha mãe identificou: você foi batizado com o Espírito Santo, né? Juliana passou a viver uma nova vida. Não era uma emoção de simples momentos de alegria, mas uma força que vinha de dentro para fora. Uma certeza absoluta que a partir daquele momento, o que eu fizesse, Deus estava comigo.
Primeiro que não tinha mais aquela tristeza, mesmo enfrentando lutas, eu era completa, era feliz, mesmo em meio a problemas, porque eu sabia que a partir dali tudo ia mudar, a questão de consequência, porque o mais importante eu tinha já dentro de mim. Então a minha dedicação foi total, foi passar para as pessoas o que eu tinha passado. Eu tinha sofrido e que existia um Deus que era vivo, que era real e que Ele podia salvar e podia tirá-las daquela situação. E não só tirá-la daquela situação, mas habitar dentro dela. Agora a jovem sabia que Deus, que pôde conhecer na Igreja Universal do Reino de Deus, é quem conduziria seus próximos passos. Não havia melhor direção a seguir a caminho da felicidade e da realização pessoal. Hoje eu sou casada, eu tenho uma pessoa que caminha comigo, que crê no mesmo Deus que eu, serve como eu. A gente tem os mesmos ideais. Pela misericórdia de Deus, consegui me formar. Hoje eu sou dentista, eu tenho uma clínica odontológica. Na Igreja Universal eu aprendi basicamente tudo que pai e mãe não me ensinaram, eu aprendi na Igreja Universal, que foi como uma mãe para mim. Por isso eu faço questão dos meus ser fiel nessa igreja, com os meus dízimos, minhas ofertas, trazer as pessoas que sofrem como eu sofria. O Espírito Santo é absolutamente tudo na minha vida. Eu sei que eu posso viver sem mãe, sem pai, mas eu não posso viver sem o Espírito Santo, porque foi Ele que preencheu o meu vazio. Eu vivia sem me enquadrar numa família e hoje o Espírito Santo é a minha família. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Eu estou bem em qualquer lugar, em qualquer situação. Quem diria que a Juliana, ela que desde a infância teve uma vida marcada por traumas complexos, um grande vazio, humilhada, essa é a verdade, pelo próprio padastro e tantas outras situações desagradáveis que ela vivenciou dentro do seu lar e chegou ao extremo da depressão. Sabe, o extremo da dor da alma é a depressão. Que sente a dor não é a carne, não são os músculos, não são os ossos, mas a alma. Por isso, quando a alma ela é retirada do corpo, ela sai do corpo, aquele corpo, aqueles ossos, aqueles músculos, aqueles tendões já não sentem mais dor ou fraqueza. Por isso, a importância da pessoa ter a sua alma salva. Jesus veio para salvar a alma. E isso aconteceu com a Juliana quando ela foi batizada, cheia do Espírito Santo. E é isso que Deus quer fazer com você que nos assiste. Nós estamos nos preparando para a vigília da coroa, que vai ser no sábado, dia 1º de agosto. E eu gostaria que você que teve experiências com Deus, você que foi batizado com o Espírito Santo, você que foi renovado, você que foi instruído à luz da palavra de Deus, e o que foi falado lhe ajudou a ver, a reconhecer o seu real estado espiritual. Eu gostaria que você ligasse, entrasse em contato pelo WhatsApp com o programa Obreiros em Foco, através do número 953 39 28 28, 0 operadora 11, 953 39 28 28. Envie uma mensagem de áudio ou de texto falando, olha, fala o seu nome, a cidade, no caso, o estado ou o país e a sua experiência, e o pastor Rui, a equipe aqui do programa Obreiros em Foco, entrará em contato com você. Eu penso que já há uma ligação, correto? Há uma ligação em linha. É a Tayana, aqui de São Paulo, correto? Alô, Tayana, boa noite. Me escuta? Boa noite, bispo. Tudo bem? Tudo. Você fala da onde? Santo Amaro. De Santo Amaro, aqui em São Paulo, na nossa capital. Senhor. Qual foi a sua experiência, Tayana, nas vigílias anteriores ou na vigília passada? Então, foi a última vigília que tivemos, que foi a vigília da guerra. Correto. Porque o bispo falava que quando a gente é com Deus, Deus é com a gente. Então isso me chamou a atenção, porque eu analisei a minha vida e pensei, poxa, então já que a minha vida está toda destruída, então eu não sou com Deus. Eu analisei. Okay. Aí, na sexta-feira, eu estava já me preparando para a vigília, né, no sábado. E na sexta-feira, eu coloquei o meu sacrifício da fogueira santa. E eu falei para Deus
que eu não ia sair do altar do mesmo jeito. E quando eu desci do altar, eu desci com fogo, mas eu não desci com o Espírito Santo, e eu me revoltei. E eu já estava me preparando para a vigília da guerra. E eu cheguei em casa e eu não fui direto para minha casa, eu fui direto para a laje. E eu falei para Deus que eu não ia descer da laje sem o Espírito Santo, porque eu já estava 6 anos dentro da igreja, dentro de um grupo, porque eu faço parte da Força Jovem. Ok. Eu estava dentro de um grupo, servindo aos homens, porque eu servia ao pastor, porque o pastor me falava para me fazer alguma coisa, eu fazia. Eu servia o pastor, mas eu não servia a Deus. E eu ganhava almas, me dedicava 100%, só que a minha vida, dentro de mim, era vazio. E eu não entendia o porquê, eu não sabia o porquê. E quando o bispo falou, eu entendi que quando eu sou com Deus, Deus ele é comigo. Então eu me revoltei. E quando eu sacrifiquei no altar, eu dei o meu tudo. Eu tinha uma mágoa de uma pessoa que há muito tempo eu ficava guardando dentro de mim. Que ela tinha me feito mal, né? E eu guardava isso dentro de mim, esse rancor, essa raiva. E eu coloquei essa mágoa no envelope, eu coloquei os meus pensamentos, eu coloquei o sentimentalismo, porque eu chorava por qualquer coisa, eu tinha depressão. Eu coloquei tudo no envelope. E eu falei para Deus que eu não ia subir do altar e descer da mesma forma. E na laje, eu falei para Deus que eu ia descer da laje transformada, com o Espírito Santo. Eu me revoltei. E Aconteceu? eu comecei a me sentir... Sim, senhor. Desceu da laje transformada, batizada com o Espírito Santo? Eu desci da laje com o Espírito Santo. Sim, senhor. Eu desci da laje com o Espírito Santo. O que acontecia aí nessa laje, você e Deus, hein? Eu falei para Deus assim, meu Deus, eu não aceito descer daqui sem o Espírito Santo, porque eu já tinha dado minha vida 100% E o que foi que no você altar. percebeu para ter certeza que você foi batizada com o Espírito Santo, Tayana? Eu não senti nada, bispo. Ok. Eu não senti absolutamente nada, porque Correto. as pessoas muitas das vezes falam, eu comecei a chorar, eu comecei a rir. Eu não senti absolutamente nada, eu só criei, eu confiei em Deus, porque quando eu subi no altar eu coloquei o meu tudo, eu tinha aquela certeza dentro Ele de confirmou mim. no seu espírito que você é Confirmou. filha dele? E no sábado eu fui selada com o Espírito Santo, selada mesmo, com a certeza dentro de mim, quando Amém. eu fui para a vigília da guerra, quando eu Tá estava certo. buscando a Deus, na vigília da guerra eu fui selada com o Espírito Santo. Tá aí. Ouça, Tayana, deixa eu falar algumas coisas para você. A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: você não estava servindo ao homem em se sujeitar às orientações do pastor da sua igreja aí local. Você estava servindo a Deus, fazendo para Deus. Mas não é porque você ainda não era batizada com o Espírito Santo que você estava fazendo para o homem. Uma vez que você fazia com fé, com devoção, com amor. Mas claro, a pessoa sem o Espírito Santo, ela faz mais preocupada em agradar ao homem do que a Deus. Mas cabe à pessoa fazer tudo como se fosse para Deus, independentemente de estar batizado com o Espírito Santo ou ainda não. Uma outra coisa que você falou que me chamou a atenção é que você não era de Deus. Não era de Deus pelo fato de não estar batizada com o Espírito Santo. Não é o caso. Você já era de Deus. Você estava buscando o Espírito Santo, você estava se dedicando à obra de Deus, mas você ainda não era batizada. E não é porque a gente tem problemas, não é porque a gente não tem problemas, que a gente não é de Deus. Nós somos de Deus e nós temos problemas. Só que quando a gente é batizado com o Espírito Santo, nós vencemos os problemas, nós superamos os problemas, nós ultrapassamos as decepções. Você entende o que eu quero dizer? Sim, senhor, bispo. Então agora, com a certeza no seu espírito de que você é batizada, selada, os frutos Com do Espírito certeza. Santo têm que ficar em evidência. Os frutos do Espírito Santo que estão registrados no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24, se não estou errado, mas no capítulo 5 do livro de Gálatas, você vê lá os frutos do Espírito Santo, eles devem ficar em evidência em você, provando assim para todos que realmente você foi selada com o Espírito Santo. Então foi memorável, Sim, né? senhor. Essa vigília da guerra para você desde o tempo de Salomão. Está se preparando agora para a vigília da coroa, dia 1º de agosto? Tayana, já tem aí o seu frasquinho com azeite preparado? Sim, senhor, já está preparado aqui para a vigília da coroa. Sim, senhor. Então vamos para cima. Vamos continuar apresentando este azeite da unção da coroa do Senhor,
porque Ele vai usar este azeite para lhe consagrar e você vai ser usada por Deus poderosamente. Você crê? Amém. Sim, eu creio sim. Você vai certamente ser indicada para fazer o CPO e futuramente fazer a obra de Deus e que você seja usada por Ele poderosamente. O mais importante é a gente ser a obra para a gente então poder fazer a obra. Ok? Sim, bispo. Bispo Irlan, quando a pessoa ela recebe no seu espírito a certeza de que foi selada com o Espírito Santo, nada nem ninguém consegue abalar esta pessoa. Porque onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. E eu estava observando o senhor falando com essa moça, que uma das coisas que eu acredito que fez demorar dela receber o batismo com o Espírito Santo é que ela era ansiosa. O senhor vê na maneira dela falar, ela tinha ansiedade. A ansiedade sim atrapalha. O Senhor Jesus disse, não andeis ansiosos. Então, se a pessoa tem essa ansiedade, realmente ela já é de Deus, como o senhor bem explicou, porém, o batismo com o Espírito Santo demorou de acontecer. Por isso, não permita que a ansiedade lhe atrapalhe. O André vai nos contar a sua experiência. Ele que queria fazer as coisas como advogado, sentindo-se capaz, queria prosperar à força do seu braço. Vamos aprender com ele. Eu vivia uma escravidão, principalmente na minha vida financeira. Eu vim de uma família muito humilde e pobre. Meu pai gastava tudo o que tinha com bebida alcoólica, fazendo a gente passar muitas dificuldades e privações. Aqui, neste lugar, foi o meu Egito. Meu nome é André Carvalho, eu tenho 35 anos e durante muito tempo eu fui escravo dos problemas por causa da minha infidelidade. Eu procurava, de alguma forma, trabalhar para poder ter dinheiro e ter algum sustento para mim. Eu lembro que eu rodava, dava muitas voltas nesse dique aqui para poder vender água mineral. Cansei de ficar aqui debaixo do sol quente, gritando para vender água mineral, vender com a caixa pesada de picolé e de água. Era muito sofrimento, era uma terrível escravidão, era um terrível Egito o que eu passei aqui nesse lugar. Quando chegava no final do dia, o dinheiro que eu conseguia vender não dava para nada. Nesse lugar aqui, muitas das vezes, as pessoas passavam, me via vendendo água mineral e zombavam de mim, davam risada de minha cara. Meu pai não acreditava em mim, achava que eu não ia conseguir o que eu queria. Quando eu saí de casa, é aí que a situação piorou, porque até necessidade eu passei. Muitas das vezes eu não tinha nem o que comer dentro de casa, porque era uma verdadeira dificuldade. E aí eu tinha que sair para lutar, para trabalhar, para poder ter um sustento na minha casa, para pagar o aluguel. Muitas das vezes eu deixava de pagar o aluguel porque eu não tinha dinheiro. Então eu vivia essa verdadeira humilhação, era muito humilhante. Eu não tinha carro, andava de ônibus. Eu lembro que muitas das vezes eu chorava dentro do ônibus porque eu ficava apertado, né? Era machucado dentro do ônibus. Eu chorava muito, era uma escravidão, era uma verdadeira humilhação andar de ônibus, dever o aluguel, não ter dinheiro para comer, não ter condições de pagar uma faculdade. Era terrível essa situação. Hoje eu saí do Egito para uma vida de fidelidade. Quando eu cheguei na Igreja Universal, o pastor estava falando sobre a fidelidade do dízimo e explicou que através da fidelidade minha vida poderia mudar. Eu lembro que eu comecei a estudar, fiz a primeira graduação em licenciatura e bacharel em História. A minha segunda graduação foi em Direito, bacharel em Direito. Meu primeiro apartamento, comprei meu primeiro apartamento na região da praia. Comprei um segundo apartamento também, um apartamento de 2 quartos com dependência, com piscina, área de lazer, playground, com infraestrutura completa. Lembro que também casei com uma pessoa de Deus, uma mulher que eu agradeço muito por estar ao lado dela. Comprei
o primeiro carro, né, já compramos o segundo carro também. Para quem andava de ônibus, né, nós temos um carro bem confortável, um carro novo e automático. Hoje eu e minha esposa, para quem eu antigamente não tinha nem o que comer, não tinha nem o que vestir, hoje eu visto das melhores marcas, das melhores roupas, viajo para onde eu quero, como que eu quiser, faço viagens internacionais, faço viagens nacionais com a minha esposa, né? Vivemos uma verdadeira lua de mel e hoje nós vivemos uma vida de fidelidade abençoada, né? Temos esse escritório aqui de advocacia, né? Que nós prestamos serviço de assessoria e consultoria jurídica. É um escritório de alto padrão, né? Numa área bem localizada da cidade de Salvador. Tudo isso aconteceu a partir da aliança que eu fiz com Deus de fidelidade. O André, ele lutou, se esforçou, chegou a vender água, né, na rua, tentando tirar a sua família daquela escravidão de miséria, de humilhação, de vergonha, de dor. Andava no sol quente, tentando prosperar e não conseguia. Quando ele aprendeu a colocar a Deus em primeiro lugar, aí Deus começou a lhe dar ideias, lhe dar sabedoria, lhe dar disposição. Ele foi, se casou, quer dizer, começou a estudar e começou a honrar a Deus como nunca antes em toda a sua vida. Hoje, ele tem sucesso profissional, não pela sua capacidade de advocacia, não pelo seu esforço apenas de lutar, de estudar, mas porque ele se entregou, ele confiou a sua vida, o seu futuro, a sua família nas mãos de Deus, fazendo a parte dele, honrando a Deus em primeiro lugar e assumindo o segundo. Deus o tem guiado e ele tem prosperado como nunca. É isso que Deus quer fazer com todos, mas cabe a essa pessoa, cabe você que diz, olha, bispo, eu quero uma vida de qualidade. Eu quero uma vida de qualidade, é exemplo deste caso verídico do André. Eu quero também ter sucesso profissional. O que eu tenho que fazer? Você tem que honrar a Deus em primeiro lugar. Enquanto você não fizer isso, sua vida vai estar dando voltas e voltas e voltas, em círculos, até você desistir de tudo. Por isso, assuma o segundo lugar, para Deus então assumir o primeiro e dirigir os seus passos. Há mais uma ligação de alguém que participou das vigílias anteriores que gostaria de falar conosco. Por favor, Bispo Irlan. Boa noite, Carla. Boa noite, Bispo. Como vai? Tudo bem, minha amiga. Fala de onde? Eu falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. E aí, Carla, qual vigília que você participou e qual foi a experiência? Bispo, eu participei de todas. Para mim tem sido uma honra. Eu sou obreira aqui na Catedral de Belo Horizonte e a gente sabe que o Espírito Santo tem cuidado de nós. E essas vigílias têm acrescentado muito. A cada sábado, a gente percebe o mover do Espírito Santo. Inclusive, a última vigília da guerra também foi muito forte, porque eu percebi, né, assim, através das palavras do bispo, né, o quanto que, diante das guerras que a gente vive no dia a dia, mas o quanto que Deus é conosco, até através do exemplo de José, que nós não podemos nos esquecer desse exemplo, né? É verdade. Porque José, sim, senhor, perdão, bispo. Sim, pode continuar. Porque José era um homem de Deus, né? Temente a Deus, mas que enfrentou muitas guerras, muitas, que hoje, muitas vezes, aos olhos humanos, muitos não dariam conta de passar pelo que ele passou. Mas ele o tempo todo olhou somente para Deus. E é nessa fé de José que a gente vive, né? Porque a gente crê num Deus grande, num Deus que está a todo momento, né, nos ajudando, cuidando. O cuidado de Deus, ele é a todo momento. A Carla é obreira há quanto tempo? Eu sou obreira há 11 anos e meio. E na igreja, Carla, você está há quanto tempo? Eu estou há 13 anos na igreja. Amém. Para mim, é um grande privilégio, uma honra ter chegado até a Igreja Universal, porque Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida, Amém. Na vida da minha família, da minha mãe também. Que bacana. Então, você tem participado das vigílias e esta última vigília
te ajudou bastante, né? Muito, muito. A cada vigília, Deus tem fortalecido, e essa última vigília, Deus falou profundamente aí e nos dando força para enfrentar as nossas guerras, as nossas lutas. Amém. E a expectativa, Carla, para a vigília da coroa, dia 1º de agosto? A expectativa tem sido grande, né? Desde o dia da vigília da guerra, quando o bispo nos solicitou que a gente separasse o azeite da unção, né? Sim. E para orarmos, eu estou nessa fé, estamos na expectativa do dia 1º de agosto, Amém. da vigília da coroa. O seu está preparado? Preparado, bispo, preparado, com certeza. Convide pessoas afastadas para estarem também Sim, participando da vigília da coroa neste dia 1º de agosto, tá bom? Sim, senhor. Sim, senhor. É uma oportunidade maravilhosa que a gente tem de chamar a todos, né, que estão afastados para poderem participar junto com a gente. Amém. Carla, boa noite. Eu estava escutando aí a sua participação e eu gostaria de fazer uma afirmação. Não é porque a gente é de Deus, crê em Deus, serve a Deus, que nós estamos isentos de problemas, de injustiças, de discriminação ou de ir parar, no caso, a exemplo de José, seja no fundo do poço ou na prisão. Mas mesmo nessas situações, Deus esteve presente com ele porque ele era com Deus, porque ele temia a Deus, Deus era com ele e ele era com Deus. Amém. E Deus o tirou de todas aquelas situações, como tem livrado também a nós, seus servos, e certamente a vocês também como obreiros e servos de Deus. Muito bem, foi um prazer ouvir a sua participação. Um forte abraço à família. Igualmente, bispo. E a Muito todos obrigada. aí em Belo Horizonte. Muito obrigada, bispo. Igualmente. Uma boa noite. Boa noite. E não esqueça, você que ainda não preparou seu frasquinho com azeite, para que o mesmo seja consagrado a Deus ainda neste programa, porque vamos usá-lo no sábado, dia 1º de agosto, na vigília da coroa. Eu quero que você acompanhe agora o caso verídico da Jarilene, que enfrentou momentos delicadíssimos na família e em outras áreas da sua vida. E você vai aprender agora, por meio do caso verídico dela, o que fazer para ainda neste mês de julho ter a sua vida transformada. Jarilene Stux nasceu em uma família pobre, de 15 irmãos, no humilde povoado de Espantagado, na Bahia. Uma época em que ter esperança era a única forma de sobrevivência e que São Paulo seria o único destino de uma nova oportunidade de vida. O início, assim, eu fui morar com meus irmãos, né? Então, assim, eu tinha que escolher ou trabalhar ou estudar. Então, eu tive que parar de estudar. Então, eu fui trabalhar fazendo faxina, limpando a casa das pessoas. Depois, eu comecei a passar roupa, para eu conseguir ajudar na despesa, porque a gente pagava aluguel. Morava no quintal de um, depois morava no quintal de outro. Então, sempre eu morei assim com umas 3, 4 pessoas, meus irmãos, primos. Então, assim, sempre eu tinha que me manter, pelo menos, manter o básico. E assim, a gente tinha um sonho quando a gente vinha para cá, de chegar aqui, conquistar, depois voltar bem lá para Bahia. Mas eu cheguei aqui e eu vi que não ia ser bem assim. Aí casei, né, com assim, mudar, né. Logo engravidei, né, aí a minha sogra nos ajudou, né. Falou, vai morar aqui 7 anos, no quintal da casa dela. Ela determinou assim um tempo, era 7 anos, que a gente poderia morar, que ela ia ajudar a gente. Depois de 7 anos, a gente teria que começar a pagar, porque também, né, 7 anos já estava bom, né? Aquilo dentro de mim, aquele sonho, tinha morrido. Então, assim, eu casei e continuou a mesma coisa, não mudou nada. Eu era católica, eu ia na missa, fazia até terço na minha casa. E eu sempre ia, mas assim, eu tinha um vazio dentro de mim, que eu procurava alguma coisa para preencher aquele vazio. Eu acreditava muito, né? Mas eu não acreditava, assim, em Deus, na verdade, né? Eu acreditava naquelas imagens, eu tinha fé naquelas imagens, buscava, mas não mudava. Então, eu recebi um convite da minha vizinha, ela sempre me convidava. Sempre que ela me encontrava, ela me fazia o convite para eu ir participar de uma reunião. Eu falava assim, não, na Universal, não, eu não vou. Eu chegando na igreja, estava na época da Fogueira Santa.
Eu lembro o primeiro dia que eu fui, estava na Fogueira Santa. E assim, eu não entendi direito, mas eu sabia, assim, o pastor pregava com uma revolta, ele falava com tanta certeza que a minha vida ia mudar. Se eu cresce no que ele estava pregando ali no altar, aí eu falei assim, não, eu vou fazer. Não sei, eu não trabalho, mas eu vou fazer alguma coisa e eu vou sacrificar. Eu me revoltei, na verdade, contra a situação, porque era o que eu sempre quis, mas estava adormecido dentro de mim. Então, aquilo ali, assistindo aquela reunião, aquilo me despertou, que minha vida poderia mudar. Então, eu comecei a fazer bordado em chinelos. Eu lembro que meu dedo ficou todo cortado, mas era R$1 que eu ganhava por cada par de chinelo. Mas eu bordava chinelos até tarde da noite, levantava cedo. Meu esposo saía tipo umas 5 horas, eu já levantava, 5 horas da manhã eu já começava. Bordava porque eu queria fazer algo para Deus, colocar não só assim, vamos dizer, uma oferta, assim, eu queria fazer um sacrifício, colocar o meu tudo mesmo para Deus, dar o meu melhor que eu poderia, às vezes, talvez, ter pedido algum dinheiro para o meu esposo, ter juntado de alguma outra forma, mas era uma coisa que eu tinha que fazer. Foi um sacrifício mesmo, assim, para mim. E quando eu subi, né, chorando, assim, meu Deus, tá aqui. Mas quando eu desci, já assim, tava tudo diferente. Não tinha mudado nada. Assim, eu morava lá ainda, tudo, mas eu desci diferente. Tinha certeza que Deus ia me responder. Não sabia, assim, o que ele ia fazer, o que eu ia fazer, mas eu tinha certeza que ia mudar. Ia mudar tudo, eu já desci diferente do altar. Já desci aquela paz dentro de mim. E eu tinha certeza. Eu cheguei em casa, assim, eu não sabia como explicar, mas eu sabia que tudo ia mudar. Tudo, tinha certeza dentro de mim. Pedia para Deus uma direção. Então, nesse meio tempo, a gente que morava na casa da minha sogra, né? A gente conquistou a nossa casa. Foi uma das primeiras conquistas depois que subiu no altar, porque eu queria um lugar, uma casa nossa. Então, assim, foi uma das primeiras conquistas que a gente teve, foi a nossa casa. Deus me deu uma visão, onde eu comecei com um comércio bem pequeno, uma perfumaria na época, bem pequeno. Depois, Deus deu, eu falei, não, esse aqui é muito pequeno. E eu não tinha dinheiro, mas eu tinha fé. Aí, conquistei a minha primeira loja. Passou um tempo, conquistei a minha segunda loja. Aí estava nesse ramo de bijuteria, mas assim, Deus me deu uma outra direção para não depender somente daquele ramo, que eu poderia fazer uma outra coisa também. Aí onde Deus me deu a direção de ir para a área de supermercado. De Fogueira Santa em Fogueira Santa, Deus foi me dando direção, cada vez uma direção diferente. E meu casamento foi restaurado, hoje, graças a Deus, a gente é feliz. Tenho 2 filhos, a minha filha está se formando agora. Tenho um filho de 15 anos que hoje pode estudar em escola particular, que antes eu nunca imaginava. Tenho apartamento, tenho uma chácara também, hoje que eu posso, final de semana, ir passear com meus filhos, descansar com a minha família, né? Fora isso, viagens, eu nunca imaginava de onde eu saí, fui para Disney, é um sonho de muitas pessoas. Fui para Alemanha, República Tcheca, já viajei fui para vários países. Fora isso, o cruzeiro, a gente sempre está viajando em família, uma coisa que eu nunca imaginei, que um dia eu ia ter e hoje eu tenho condições de estar indo com a minha família, dando o melhor para os meus filhos. Então, assim, mudou tudo. E nessa última Fogueira Santa, Deus me deu a oportunidade de ter mais um outro supermercado. Então, assim, para quem não tinha, assim, condições nenhuma, hoje eu tenho os 2 supermercados que são grandes, hoje posso ter o melhor para os meus filhos. Então, em meio a essa pandemia, que, assim, tá uma crise, assim, no Brasil, que as pessoas falam, para mim não, pelo contrário. Como eu sacrifiquei, fui fiel ao altar, fui fiel a Deus, Deus tem me honrado. 13 dias antes de acontecer essa situação atual no país, eu conquistei um outro supermercado. Tem arrebentado, tá crescendo muito e vai crescer mais ainda. Fazer a Fogueira Santa funciona, certeza absoluta, não tenho dúvida nenhuma. E toda vez que eu fui para o altar, Deus me respondeu. O altar não deve nada para ninguém. Eu não tenho dificuldade, o que Deus pede para mim, eu faço. Não tenho medo que eu vou pro altar e se der errado. Não vai dar errado. Eu tenho certeza que vai dar certo. A Jarilene
ela não tinha nenhuma perspectiva de uma vida melhor diante das muitas dificuldades que ela enfrentou na infância, na adolescência, na vida adulta, as injustiças, as humilhações. Mas quando ela ouviu a palavra de Deus e ela entendeu que ela não tinha que depender de ninguém, senão da sua própria fé e de Deus, ela então tomou a decisão, a mesma decisão que tomou Gideão, de ir para o altar com toda a sua força. Muitas pessoas, Bispo Irlan, inclusive no universo daqueles que se consideram servos de Deus, não superam seus problemas porque cometem um desses dois erros, ou de ficar esperando que alguém faça por eles o que só eles podem fazer, que é o sacrifício, que é a sua entrega total, ou o segundo erro, de priorizar pessoas e coisas e não o reino de Deus. E o que acontece? Pode até resolver alguns problemas, realizar algumas conquistas, mas acaba perdendo. Ou se conquista, não consegue usufruir das suas conquistas porque falta o espírito da vida. Então, nós não podemos cometer nenhum desses dois erros. A Jarilene, ela aprendeu. Eu não posso esperar nem depender de ninguém. Eu tenho que ir com a minha fé, com a minha força, com o meu poder de decisão para o altar. E tirar a minha confiança de pessoas e de coisas e colocar em Deus. E eu não posso priorizar vida econômica, casamento, família, saúde, mais que o reino de Deus, que é o Espírito Santo. Ela priorizou o batismo, foi transformada e hoje desfruta família, prosperidade, saúde, casamento, porque tem o Espírito Santo que é tudo, tem o Espírito Santo que é vida. E não tem como dar errado. Quando a pessoa vem com essa disposição de não ser apenas ouvinte, mas praticar, então o Espírito Santo, o Espírito da Palavra a limpa, lhe dá condições, ela se desembaraça do peso e acontece com a vida dela o que aconteceu com a Jarilene. Você tem então até o último dia deste mês para tomar a decisão de ir para o altar com toda a sua força. Uma revolta contra tudo aquilo que tenta lhe separar de Deus. Revolte-se contra tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus para a sua vida. E não espere por ninguém. Priorize o Espírito Santo. Se você não é batizado, o seu pedido tem que ser: eu quero ser possuído pelo teu Espírito. E se você já é batizado, você pode até fazer um pedido que o Bispo Renato vai levar a Israel ao Vale da Decisão, ao Vale dos Valentes, lá em Israel. Mas que você, no final do seu pedido, escreva: seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Não limite o poder de Deus, porque Ele quer nos surpreender nesta fogueira santa de Israel. Segunda contagem regressiva para a Vigília da Coroa. Prepare o seu frasquinho com óleo de oliva e o seu uniforme de obreiro. A roupa que você vai usar na Vigília da Coroa, sábado, dia 1º de agosto, às 18 horas, no Templo de Salomão. Oremos juntos hoje às 22 horas, no programa Obreiros em Foco pelo Canal 21 e redes sociais do Obreiros Universal. Não profane o santuário do teu Deus, pois a coroa do azeite da unção do teu Deus está sobre ti. Momento de meditação. Nós temos falado todos os dias, durante esta semana, sobre este versículo 12 do capítulo 21 do livro de Levíticos, onde Deus, Ele afirma, acompanhe a leitura, por favor. Disse Deus: nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. E ele conclui: eu sou o Senhor. Repare que Deus deixa claro que o servo tem que entender que Ele é o Senhor, é Ele que vai dirigir, é Ele que vai instruir, é Ele que vai ser servido e não o servo. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, Ele afirmou a mesma coisa dizendo: aquele que me serve, o Pai o honrará. O Pai sabe quem está servindo e quem não está. E quando a gente tem a unção do Espírito Santo, a gente serve a Deus com temor,
com devoção, com respeito, com gratidão. Em outras palavras, a gente faz o que é certo. Então, se eu tenho a oportunidade de mentir e eu não minto, mas falo a verdade, ainda que eu não venha ganhar falando a verdade, entre aspas, porque muitos dizem, se eu mentir, por exemplo, nessa negociação, vou me beneficiar. Neste negócio, eu vou ganhar um pouquinho mais, mas você vai perder com Deus. Então, fazer o certo é, se eu tenho a oportunidade de adulterar e eu não adultero, se eu tenho a oportunidade de guardar uma mágoa de alguém que me maltratou e eu não guardo, se eu tenho a oportunidade de olhar com maus olhos para alguém que cometeu um erro e julgar e condenar, mas eu olho para o lado bom e abençoo, eu estou fazendo a vontade do Senhor, eu estou servindo a Deus. E nesta atitude de servir a Ele, eu estou provando que Ele é o Senhor. É sobre isso que nós estamos falando aqui, ó. Eu sou o Senhor. Já falamos de todos os outros pontos que envolvem este versículo 12 do capítulo 21 do livro de Levíticos. Se Deus é o seu Senhor, então você se submete à sua direção, você se submete à sua orientação, você se submete à sua palavra. O Senhor Jesus afirmou, aquele que me ama, obedece, guarda, pratica as minhas palavras. Quando ele diz, eu sou o Senhor, ele está dizendo, entregue sua vida, deixe eu lhe dirigir, deixe eu lhe orientar, eu sei o caminho, eu sei o que fazer, você só precisa se submeter, você só precisa deixar que eu lhe guie, deixar que eu lhe oriente, porque eu sei para onde eu quero e eu posso lhe levar. Muitas pessoas estão agora sofrendo as consequências de terem insistido em impor a sua vontade, inclusive ex-bispos, ex-pastores, ex-obreiros, que disseram, não, vai ser assim, esse é o meu jeito, eu quero isso, e bateram o pé, insistiram em uma fantasia, em um relacionamento, em um trabalho, em uma viagem, em um negócio. Quer dizer, eles assumiram a posição de Senhor e saíram da posição de servo. Esqueceram que Ele é o Senhor, Ele quis ser o Senhor. E, consequentemente, o resultado que foi? Um acidente. O resultado foi o fracasso. O resultado está aí, a dor, porque Deus é o único que sabe. Ouça, Deus é o único que sabe o futuro. Ele sabe o que vai acontecer daqui a uma hora, daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um mês, a um ano. Ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último. E não foi por acaso que ele disse, olha, vocês se preocupando, não podem, acrescentar nem 10 centímetros da sua estatura. Vocês não podem clarear nem embranquecer um fio de cabelo. Poxa, vocês têm que entender que a sua confiança tem que estar em mim, porque eu sou o Senhor. Eu vou cuidar. Mas para isso é necessário a confiança. Diante de tudo que a gente leu durante esta semana e concluímos com esta frase, eu sou o Senhor, entenda que Deus, Ele quer que o seu servo tenha a sua unção, que é o seu Espírito, para servi-lo em santidade no seu santuário. Aí sim, tudo que a gente fizer na obra de Deus, a evangelização, o atendimento, tudo que nós realizarmos na obra terá sucesso, porque quem está sobre nós é o Senhor. Estamos falando dEle, estamos honrando a Ele, estamos obedecendo a Ele. Então Ele opera milagres, salva vidas, batiza com o Espírito Santo, nos fortalece. Quando Ele diz também, bispo, eu sou o Senhor, Ele está dizendo, olha, coloque-se como meu servo. Eu sou o Senhor, você se coloque como servo que se você me servir, você vai ser honrado. Em outras palavras, eu costumo afirmar, obedeça a Deus ou me obedeça e deixe que eu me encarrego das consequências. Chegamos aos segundos finais da nossa participação. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Prepare-se para a vigília da coroa, 1º de agosto. Este azeite, símbolo do Espírito Santo, está consagrado à Santíssima Trindade. Nos veremos na iurde ou nas nuvens. Até a próxima!